A culpa. Hoje viemos falar sobre um dos maiores pesos, um dos maiores venenos que a criatura carrega nas suas costas, causa de inúmeras desarmonias mentais e físicas, por lidar muito mal com o próprio erro. Na verdade, nós lidamos mal com o erro de uma maneira geral. Com o erro dos outros, nós também nos envenenamos pela mágoa, pela raiva, pela vingança. Mas hoje nós viemos falar sobre a maneira doentia de lidarmos com os nossos erros pela culpa. Vamos pensar sobre isso? Lá em Mateus 27, versículos de 6 a 8, nós vemos que o final da vida de Jesus foi abrir um leque para todos nós, para como lidarmos com os nossos erros. Já que no final da vida de Jesus, demonstraram-se diversos erros humanos com atitudes também diferentes. Lá em Mateus 27, versículos de 6 a 8, então nós temos o seguinte relato do evangelista. E o príncipe dos sacerdotes, tomando as moedas de prata que Judas havia atirado sobre eles, já que eles não aceitaram tomá-las de volta, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. É muito interessante a atitude, são muito interessantes as diferentes atitudes. E elas nos devem servir de estudos, de espelhos, de autoconhecimento. É isso que a gente se propõe hoje. Tomara que o nosso exemplo aqui possa favorecer o uso do Evangelho para nos conhecermos e nos transformarmos no que a gente pode chamar de o Evangelho do autoconhecimento, porque é para isso que ele veio, é para isso que Jesus veio, é isso que Deus quer de nós. Então, ali, nesse rol de pessoas, nesse leque de erros, nós vamos ter Judas, que simboliza o erro e a tentativa de resolver o erro demonizando as coisas. E principalmente simboliza o erro, a resposta que aumenta o erro, que dramatiza o erro, que aprofunda o erro, no caso dele com o suicídio. Os sacerdotes, por outro lado, também estão retidos na coisificação do erro, na externalização do erro para não ter que lidar com ele, para nos isentar dele. Eles disseram para Judas: isso é contigo. E o ato deles também de pegar o dinheiro e gastar com coisas pseudo-impuras, coisas que eles imaginavam como impuras, também é uma maneira de isentar-se da sua participação na morte de Jesus. Judas, na verdade, estava à frente dos sacerdotes, mas ambos, como Pilatos, que se
se alienaram das suas responsabilidades, ou aprofundaram, no caso de Judas, estavam postergando, adiando a solução, e quem adia a solução aumenta o sofrimento. Muito bem. Quem nunca fez isso? Quem nunca dramatizou e aumentou seus problemas? Quem nunca se isentou, não reconheceu seus problemas, passou para atos, assumiu seus problemas, mas passou para atos inúteis, como o lavar a mão de Pilatos? Não é verdade? Estão aí os exemplos daqueles que lidam com seus erros sob a matriz da culpa. Mas há também aqueles que lidam com os erros sob a matriz da responsabilidade. Onde encontrar esse modelo? Onde encontrar essa outra maneira de lidar com os erros? Nos evangelhos eles estão simbolizados por Pedro e por Paulo. Todos sabemos que Pedro recebeu de Jesus o anúncio na mesma noite em que aconteceu o seu erro. Ainda esta noite tu vais me negar por 3 vezes, disse o mestre ao discípulo. E ele efetivamente o fez. Também Paulo foi avisado antes por Jesus, recebeu o convite de Jesus, foi avisado inúmeras vezes do que estava acontecendo, das possibilidades do erro, pela própria presença de Estevão, pela própria presença dos discípulos. Mas mesmo assim ele se tornou o primeiro perseguidor de cristãos, o primeiro assassino de cristãos. Os dois tinham errado, e muito, mas não se deixaram tomar pela culpa. Qual a diferença de culpa e responsabilidade? A culpa esmaga, amarra ao passado, diminui a pessoa, aumenta os problemas, dramatiza os problemas. Somos assim paralisados. Esses são os paralíticos de alma, os culpados. Mas a outra maneira é a da responsabilidade. Assim como culpa é uma sentença negativa que exige a punição, responsabilidade é algo positivo, que projeta você para frente e não para trás, que lhe dá uma tarefa, que lhe dá um trabalho. Foi isso que Pedro fez. Assumiu o trabalho, assumiu as possibilidades da missão do autêntico discípulo, porque o autêntico discípulo não é isento de erros, ele apenas lida diferentemente com os erros que cometeu. Ele não só organizou a Casa do Caminho nos arredores de Jerusalém, na periferia de Jerusalém, mas atendeu desveladamente por toda a sua vida uma grande quantidade de doentes, desamparados, pobres, segregados. E Paulo, o que fez? Paulo também desenvolveu um trabalho missionário fantástico. Um trabalho que trouxe a seus ombros o grande troféu de ter expandido o Evangelho para todo mundo conhecido. Nesse trabalho, tanto Pedro quanto Paulo sofreram muitos castigos, prisões, perseguições, injustiças.
mas eles não apenas continuaram o seu trabalho, mas ambos usaram o seu erro, lembraram e relembraram o seu erro no trabalho, no aprendizado, na cura, no atendimento das pessoas, porque aquela era uma maneira de fazer do limão uma limonada, de você se depurar depurando, de se trabalhar trabalhando, de aprender ensinando. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É nos transformando que transformamos os outros para a vida eterna. Assumamos a responsabilidade. Tiremos de nossos corações qualquer ideia de culpa, porque Deus não quer a humilhação dos errados. Como nós, com os nossos filhos amados, queremos apenas que eles se transformem, respondam pelos seus erros e sejam felizes. Assumamos o destino que Deus quer para nós. Quando Jesus, sintetizados na maravilhosa receita do Mestre, que nos disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Um grande abraço a todos, boas atitudes perante as dificuldades. Façamos da vida um aprendizado e uma cura, porque é para isso que ela existe, é para isso que nós estamos aqui. Um grande abraço e até a próxima.